Boa tarde, meus caros. Então vamos resolver a questão 1 da AD1 de Métodos Determinísticos 1, 2021. Então, eu representei esse conjunto todo, o retângulo, a quantidade de habitantes que moram nessa cidade de Santo Ildefonso do Oeste. Ok? Esse conjunto que eu representei pela letra S vai representar o quê? Uma quantidade de habitantes que possuem plano de saúde. E esse outro conjunto que chamei de O, um conjunto de habitantes que possuem plano odontológico. Obviamente que a interseção representaria os habitantes que possuem os dois planos. E aqui fora ficaria representado os habitantes que não possuem nenhum dos planos, nem saúde, nem odontológico. Ok? Por onde começar? Primeiro, é preciso ler toda a questão. Por quê? Porque uma pessoa que até domina matemática poderia fazer o seguinte, e não seria errado, mas demoraria muito mais tempo. Chamaria de x essa parte, y essa parte, z essa parte, p essa parte, e trabalharia com álgebra. Daria certo? Daria, mas precisaria trabalhar muito mais do que se ficar mais atento lendo a questão. Por que digo ficar mais atento? A questão 1 dá 4 afirmações que vamos ter que precisar. Vamos usar daqui a pouquinho. Mas o item A, na qual diz que represente a situação por meio de um diagrama de Venn, chamando de X o número de pessoas que possuem plano de saúde e plano odontológico, nos ajuda muito. E precisamos começar por ali para não demorar muito tempo. Então, vamos começar. Então, X é a quantidade de habitantes que possuem tanto plano odontológico quanto plano de saúde, conforme a própria afirmação da questão 1. Ok. O que mais? Vamos na afirmação da questão. Uma das afirmações diz que 1/3 dos que possuem plano odontológico também possui plano de saúde. Veja que 1/3 dos que possuem plano odontológico, nesse caso está representado por X. Ou seja, 1/3 dos que possuem plano odontológico está representado por X. E o total seria o quê? Seria 3x, concorda? Por quê? Porque 1/3 de 3x é x. E aí que está a questão. E a partir dali a gente preenche os outros conjuntos. Então, se todo o conjunto O é 3x e a interseção é x, então essa outra parte é 2x. Correto? Então, esse 2x vai representar o quê? A quantidade de pessoas que possuem somente plano odontológico. Pessoal, desculpe que minha câmera treme, porque infelizmente eu não tenho assistente, então vou ter que fazer sozinho, beleza? Ok, então resolvi em parte essa questão. Então, 1/3 dos que possuem plano odontológico possuem também plano de saúde. Está correto? Está correto. Por quê? Porque os que possuem plano odontológico representei por 3x. 1/3 de 3x é x. Beleza, ok? Agora, a outra afirmação. 1/4 dos que possuem plano de saúde também possui plano odontológico. Então, esse x aqui representa 1/4, mas não de O, agora de S, dos que possuem plano de saúde. Então, se essa parte é 1/4 de S, o total é quanto? É 4x, concorda? Ok? Então, se tudo é 4x, essa parte só é quanto? É 3x. Concorda? Ok. Então, vamos marcar aqui 3x. Beleza. Então, vejam de que 1/4 de S é 1/4 de 4x,
que é justamente x. Então, não há erro nenhum. Vamos a outra utilização de variável. Essa parte de fora são os habitantes que não possuem nem plano de saúde, nem plano odontológico. Chamo de quê? Chama de qualquer coisa, chama de y. Não poderia chamar de p, q, r, tanto faz. Beleza? Por enquanto eu vou chamar de y, beleza? Ok. Agora, temos o quê? A primeira afirmação diz que metade do total de habitantes não possui nem plano de saúde e nem plano odontológico. Metade do total de habitantes não possui nem plano de saúde e nem plano odontológico. Quem é o total de habitantes? O total de habitantes, no nosso caso, não é 3x mais x mais 2x e mais esse y. Esse é o nosso total de habitantes. Correto? E a questão diz que a metade de tudo isso não possui nem plano de saúde e nem plano odontológico. Ou seja, é igual ao próprio y. Só que precisamos de equacionar isso aí. Então, vamos fazer. Então, continuando. Metade do total de habitantes, ou seja, metade de tudo isso é igual a y. Né? Ou seja, o total de habitantes, que é 3x mais x mais 2x mais y dividido por 2, metade, é igual aos que não possuem nada. E os que não possuem nada, nesse caso, representam o y. Ok? Tem um denominador 2. Isso aqui passa para o outro lado multiplicando, correto? Aí fica o numerador é igual a 2 vezes y, 2y. Aqui, é questão de álgebra, né? 3x mais x mais 2x dá 6x. Mais y é igual a 2y. X para um lado e y para o outro. 6x aqui igual 2x, 2y, perdão. E esse mais y passa com menos y. Beleza? Então, aqui 2y menos y dá y. Igual a 6x. Concluindo, nosso y aqui, que nós atribuímos um valor, mas tudo tem que estar em função de x, saiu que esse nosso y é igual a 6x. Ok? Então, a quantidade de habitantes que não possui nem plano de saúde e nem plano odontológico é 6x. Correto? Ok? Então, já usamos as 3 primeiras afirmações. Agora, a última afirmação diz que há 4.000 habitantes a mais sem plano de saúde do que com plano de saúde. Isso quer dizer o quê? De que existem mais habitantes sem plano de saúde do que com plano de saúde. Em que quantidade? 4.000 a mais. Supondo, vamos colocar, que existam 1.000 habitantes com plano de saúde. Com essa condição, quantas pessoas ficariam sem plano de saúde? 1.000 mais 4, correto? 5.000. Né? Então, ficariam 5.000 sem plano de saúde e 1.000 com plano de saúde. Ou seja, haveria 4.000 a mais sem plano de saúde do que com plano de saúde. Isso só para tentar fazer um raciocínio. Por quê? Porque a gente precisa equacionar. Né? Ou seja, vamos lá. Então, 4.000 a mais sem plano de saúde do que com plano de saúde. Quantos eu tenho sem plano de saúde? Tem que olhar no meu diagrama. Meu diagrama diz que os que têm plano de saúde estão representados por 3x e x. O resto não tem plano de saúde. Concorda? Esse 2x não tem plano de saúde. E esse 2x representa somente os que têm odontológico. Esse 6x também não tem plano de saúde. Que representam o quê? Os habitantes que não têm nada, nem saúde, nem odontológico. Concorda? Então, os habitantes sem plano de saúde são o quê?
esse 2x mais esse 6x. No total, eu tenho 8x de habitantes que não têm plano de saúde. E os que têm plano de saúde? O conjunto S, representado nesse caso por 3x mais x, 4x, ok? Então, eu tenho 8x de habitantes que não têm plano de saúde e 4x de habitantes que têm plano de saúde. Mas diz que existem 4.000 a mais sem plano de saúde. Ou seja, se eu adiciono os que têm plano de saúde mais esses 4, ficaria igualado aos que sem plano de saúde. Concorda? Então, 8x é igual a 4x mais 4.000. Ou seja, os que não têm plano de saúde é igual aos que têm plano de saúde mais 4.000. Ok? E aqui a álgebra. E a álgebra simples, né? Equação de primeiro grau. 8x menos 4x, 4x. 4x igual a 4.000. Então, x vale 1.000. Portanto, chegamos à parte final. O item A já tínhamos resolvido. Represente a situação por meio do diagrama de Venn. Ok. Esse é o nosso diagrama de Venn, representando x, o número de pessoas que possuem plano de saúde e possuem plano odontológico. E os outros conjuntos ficariam representados por essas quantidades que já resolvimos, né? Ou seja, 4x possuem plano de saúde, 3x possuem plano odontológico, 3x possuem somente plano de saúde, 2x possuem somente plano odontológico e 6x não possuem nem plano de saúde e nem plano odontológico. E o total de habitantes, em função de x, seria o somatório disso, né? 4 mais 2, 6, seriam 12. X representaria a quantidade de habitantes nessa cidade de Santo Ildefonso do Oeste. O item B, como já falei, já me antecipei na realidade, né? Em função de x, quantas pessoas possuem planos de saúde? Possuem plano de saúde 3x mais x, né? Ou seja, 4x. Em função de x, quantas pessoas possuem plano odontológico? Possuem plano odontológico 2x mais x, ou seja, 3x. O item C. Em função de x, quantas pessoas não possuem plano de saúde e nem plano odontológico? Bom, já está, 6x. Ok? E por último, o item D. Determine o número de habitantes da cidade. Então, o número de habitantes da cidade é o somatório de tudo. Ou seja, 3x mais x mais 2x mais 6x. Né? O que representa cada um? Né? 3x representa o número de habitantes que somente tem plano de saúde. X representa o número de habitantes que somente tem plano de saúde e plano odontológico. 2x representa o número de habitantes que tem somente plano odontológico. E 6x representa o número de habitantes que não possuem nem plano de saúde e nem plano odontológico. O somatório de tudo isso, né? 3 mais x é 4x, 4 mais 2 é 6x, 6x mais 6x, 12x. Ok. Só que anteriormente tínhamos encontrado que x vale 1.000. Se x vale 1.000, 12 vezes x vale 12.000. Portanto, o número de habitantes desta cidade de Santo Ildefonso do Oeste são 12.000 habitantes. Espero ter ajudado. Desculpem que tremi muito aqui, porque infelizmente eu não tenho meu assistente. Espero comprar um aparelhinho para segurar o celular e não tremer, ok? Qualquer coisa estou à disposição. Se precisar gravar alguma outra questão, algum outro problema, mandem aí, estou para isso. Abraço e sucesso!